Palavra de Deus. Hoje eu vou falar de um salmo que eu gosto muito, então fica até ansiedade para falar dele. Onde encontraremos velhas histórias capazes de ressoar em nossas vidas, nos transformando, nos direcionando a uma novidade de vida diante da palavra de Deus. Hoje olharemos para uma porção muito especial dentre as incríveis histórias da Bíblia. Olharemos para um livro tão especial que ele foi e ainda é muito utilizado nas diversas situações. Dos momentos de extrema alegria e vitória, saudando ao Senhor que nos deu grandiosas bênçãos, aos piores momentos de angústias mais mortais. Hoje, tanto agora pela manhã, como logo mais à noite, olharemos para o incrível livro dos Salmos. Em um reino de harmonias celestiais, os salmos se desdobram como uma verdadeira, majestosa obra musical de características angelicais, coisa que esse mundo não consegue produzir. Suas poesias e musicalidade transcendem as páginas das Sagradas Escrituras, dando vida aos cânticos de louvor, lamentações e esperança. Sob um céu estrelado, Salmos compõem uma espécie de trilha sonora para filmes que nos apresentam diversas jornadas de diversos heróis, jornadas emocionantes de reis em vitória, em batalha, em luta e dificuldade, jornada de profetas, jornada de poetas, cujas vozes reverberam como melodias divinas nos nossos corações, aquecendo e fortalecendo cada um de nós ao longo da nossa jornada. Entre momentos de exaltação e desespero, a trilha sonora celestial conduz os corações em uma sinfonia completamente transcendental. Uma epopeia de fé, onde as palavras se transformam em poesia viva, ecoando através de todos os tempos, através da história, nos oferecendo salmos que muitas vezes são de difícil rastreio de origem, visto a tão imensa gama de situações em que eles podem ter sido criados, de tantas e tantas vezes que encontramos registros no meio do povo de Deus, cantando as mesmas músicas. O livro de Salmos é uma obra multifacetada, que revela a riqueza emocional e espiritual da experiência humana diante de um Deus Todo-Poderoso. Que livro sensacional! Entre as suas páginas encontramos cânticos de exultação, onde a alegria transborda como um riacho refrescante num dia quente. Como uma paráfrase, se a gente olhar para o Salmo de número 16, vai nos ajudar a entender. É mais ou menos o que diz no Salmo 16. Tu me farás conhecer a alegria da vida. A tua presença traz plenitude e delícias infinitas. Em teus caminhos sempre encontro alegria transbordante. Porém, também emergem lamentos profundos, expressando as dores da alma em tempos de aflição. Os salmos oferecem consolo nas horas sombrias, como uma luz a guiar os perdidos. Ou ainda, como o Salmo 137, expressa os sentimentos do povo cativo na Babilônia. Você lembra desse salmo? Às margens dos rios da Babilônia, lembrávamos com saudade da nossa pátria. Em meio a lágrimas, recusávamos cantar canções estrangeiras. Como nós poderíamos esquecer da nossa amada Jerusalém? Que nossas mãos se calem, se eu te esquecer, ó cidade santa. Salmos que exploram temas de justiça, amor, perdão. Esse livro revela uma busca contínua por um relacionamento mais profundo com o Deus, que entende perfeitamente cada emoção do meu e do seu coração. A adoração fervorosa se entrelaça com questionamentos sinceros, criando, sim, uma sinfonia que mistura fé e dúvida, segurança com insegurança, de maneira que cada verso se torna uma janela para a nossa psique humana, onde a confiança inabalável se mistura com a vulnerabilidade autêntica. Os salmos não são apenas palavras, mas uma jornada espiritual
que abraça a diversidade das emoções humanas diante do Deus que pode todas as coisas, convidando todos a encontrarem conforto, esperança e inspiração em sua poesia eterna. Então, sem mais delongas, convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 121. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 8, e eu te convido a acompanhar essa leitura. Talvez eu, mesmo lendo a NVI, corre um sério risco de eu tentar recitar a ara de cabeça, né? Porque salmo que a gente acostuma numa versão, fica difícil ler na outra, mas vou tentar me concentrar aqui. Diz assim a palavra do Senhor: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Esse é um salmo, irmãos, que compõe um grupo especial, chamado Salmos de Romagem. Esses salmos formam uma coleção de hinos que eram usados sempre que o peregrino, sempre que alguém do povo de Deus precisava viajar por longos percursos. Ou seja, esse salmo era um dos salmos que certamente era cantado por peregrinos judeus quando eles se dirigiam à cidade santa, a Jerusalém. Viagens que aconteciam pelo menos ali uma vez por ano, que ficava, a Jerusalém, ficava no topo ali, o templo ficava no topo do Monte Sião, referência para aquele povo. Lembrando que para os judeus existiam 3 grandes festas, a gente está falando de Antigo Testamento, 3 grandes festas, e nessas grandes festas era uma oportunidade que eles tinham de então sair de onde eles moravam e ir ao templo para celebrar o que o Senhor tinha feito na vida deles. Durante a caminhada, que podia levar dias, esses peregrinos que vinham de diferentes cidades da região da Palestina e até de cidades mais afastadas, de regiões mais distantes, caminhavam em direção a Jerusalém, entoando esses hinos. E esses salmos falam de muitas situações muito conhecidas, não só daqueles peregrinos, mas de cada um de nós. Situações que, como peregrinos, caminhamos rumo à Jerusalém celestial, coisa que é o nosso desafio diário. Jornada onde enfrentamos também perigos, desafios, catastróficas chuvas de verão, e inverno em pleno janeiro, do nada, 3, 4 dias de inverno, que carioca, né, baixou ali de 17, já está congelando. E, ao mesmo tempo, calor de fritar ovo na calçada, na sombra. Enfrentamos vales, enfrentamos montes. Já de imediato, esse Salmo 121 nos lembra como Deus deseja lidar conosco no meio dessa peregrinação nossa de cada dia. Em um universo de individualidade, esse Salmo nos lembra que devemos aprender a buscar o socorro, sim, mas o socorro naquele que pode nos socorrer em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação que enfrentarmos ao longo da jornada. Comecemos então do início. Vamos lá, volta os olhos para o versículo 1. O salmista inicia o salmo com uma pergunta muito clara. Qual é a pergunta dele? De onde me vem o socorro? Não tem nem o que explicar dessa pergunta. Dá para ver que a pessoa está numa situação difícil e precisa de socorro. E olha que essa pergunta era extremamente necessária se a gente pensar esse percurso a ser traçado aí, pois haviam muitos perigos no caminho do peregrino até chegar a Jerusalém. O perigo do roubo, através de ladrões e salteadores, mais ou menos como enfrentaremos aí de novo daqui a poucos dias, porque a gente está falando de situação de festa. Então, quando chega o carnaval, meu irmão,
fica ligado, cola aí os seus bolsos se você sair de casa para evitar perder alguma coisa. Onde bandidos se aproveitam de grande número dos peregrinos que, por descuido, por alegria, abrem a oportunidade para serem roubados. E aí, esses salteadores já tinham até os pontos estratégicos onde eles iam atacar os viajantes. Mas também haviam muitos animais selvagens no percurso, animais extremamente desafiadores, não só naquele tempo, mas hoje também, ainda que você tivesse arma, que não era o caso dos nossos irmãos lá, tá? Imagina enfrentar, você está viajando e saber que você pode encontrar no meio da jornada um lobo, um leão, um urso, coisa mole de se resolver. Aqui, de vez em quando chove, aparece até jacaré, né? E a gente já fica desesperado. Às vezes, o caminho era íngreme, era montanhoso, tornando a viagem amplamente desafiadora, desgastante, dolorosa. Sem falar das intempéries de clima, que eram muito comuns dessas regiões desérticas que a gente está tratando. Ou seja, escaldante pela manhã e, no mesmo dia, congelante à noite. Perigos de dia, perigos de noite. Perigo no vale, perigo na montanha. Perigos espalhados por toda a jornada. E é nesse contexto que o homem temente a Deus, em uma viagem desse tipo, levanta sua cabeça para os montes e pergunta: Senhor, de onde eu receberei socorro? E com os olhos fixados nos montes, ele então admite: eu não consigo fazer essa viagem sozinho. Eu não dou conta de superar todos os desafios que eu terei pela frente. Eu preciso de socorro. Então, a gente precisa também, lendo hoje esse texto, pensar que montes são esses para onde ele levanta a sua cabeça, aonde ele busca o socorro. Muito provavelmente, esses montes registrados aqui sejam os montes lá da amada Jerusalém, fazendo referência ao Monte Sião, onde estava o templo do Senhor. Lugar onde o perdão era ministrado, onde a esperança era renovada. Então, mesmo não conseguindo ver onde estava esse monte, pela fé, ele levantava a sua cabeça e, com os olhos firmes no seu objetivo, ele suplica por socorro daquele que habitava no Monte Sião, o Monte Santo do Senhor. O Deus que escolheu Jerusalém para ser o lugar da sua habitação. Por isso, o versículo 2 vem como a resposta da pergunta que foi feita no versículo 1. Versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pois ele entende que o seu socorro não pode estar na companhia que viaja com ele. Embora, venhamos e convenhamos, seja muito melhor se você estiver viajando do lado de alguém que está bem armado e pode te ajudar. Mas não seria suficiente. O socorro dele está exclusivamente no Senhor que fez os céus e a terra. Se Deus não o socorrer, o salmista entende que o socorro não virá de absolutamente mais lugar nenhum. O Deus que fez todas as coisas é o mesmo que domina sobre toda a sua criação, de forma que ele é suficientemente capaz de controlar todas as coisas, todas as criaturas, para socorrer a quem ele quiser socorrer em qualquer situação, assim como para preservar o caminho de qualquer viajante que ele queira preservar. O Deus que tudo criou, é nele que o salmista deposita o seu socorro. Ele não só criou, mas também mantém sob seu controle tudo que existe, todas as pessoas, todas as coisas. Então o salmista pode descansar, apesar de tamanhos desafios a enfrentar ao longo da sua viagem. Em seguida, o salmista apresenta uma explicação do que Deus fez para socorrer o seu povo aqui nesse mundo. Versículos 3 ao versículo 8. Atenta muito para essa parte, meu irmão, minha irmã, pois é quase, lendo esses versículos agora, é quase como se estivéssemos lendo o próprio Deus respondendo como Ele pode nos socorrer. Presta atenção. Eu não permitirei que seus pés vacilem. Me manterei alerta e te manterei alerta. Eu serei o seu vigilante, pois eu mesmo sou o seu protetor. Nem sol, nem lua, nem mal nenhum poderá alcançar você.
pode-se dizer que é uma resposta da boca de Deus para o coração do salmista. Mas, como eram salmos entoados durante a jornada, pode ser também, e muitos dos estudiosos desse texto vão defender, que não é uma resposta direta do próprio Deus para o salmista, mas seria uma espécie de canto, uma espécie de motivação conjunta entre pessoas que estão viajando e enfrentando desafios juntos. Onde uma voz canta perguntando, de onde me virá o socorro? E a voz do seu irmão canta respondendo, o meu socorro vem do Senhor. Como dois companheiros, ou como marido e mulher, ou mesmo familiares e amigos, lembrando aquelas pessoas que enfrentam juntos de si aquela jornada, o poder do Deus Criador de todas as coisas. O que seria lindo de se imaginar e nos faria enxergar, então, irmãos, o importante papel da igreja, o importante papel da comunhão, como ferramenta de Deus para nos manter no caminho, para aquecer o nosso coração e nos lembrar que Deus continua nos guardando. Para sermos, sim, suporte, sermos, sim, ânimo para os nossos irmãos, assim como para encontrarmos as respostas que Deus tem nos momentos de dificuldade nosso de cada dia, das nossas súplicas em meio aos desesperos de viagem. Mas esse salmo é tão poderoso que, igualmente, o Santo Espírito do Senhor pode fazer brotar, mesmo em meio às angústias de viagem, mesmo em meio à solidão, como alguém que viaja sozinho ou que enfrenta situações sozinho, a esperança vindo de dentro do próprio coração. Como se o homem perguntasse, como Deus pode de fato fazer alguma coisa aqui agora em meu favor? O que Deus teria condições de fazer aqui para me ajudar? E o próprio Espírito do Senhor começasse a trazer à memória desse homem tudo o que Deus tinha feito na história do seu povo. Não se trata, pelo amor de Deus, não se trata de proposição ou pensamento positivo, que se você repetir a coisa vai acontecer. Muito menos de vãs repetições, como se o salmo tivesse poder em si para livrar alguém, como alguns vão fazer, repetindo o Pai Nosso, ou outros trechos da Escritura, como uma espécie de escudo místico, que fosse capaz de nos blindar espiritualmente. Não, recita isso aqui, que é quase uma magia de Harry Potter, você vai sair blindado. O que vemos aqui é toda uma resposta das promessas que esse homem, parte do povo de Deus, já conhecia. É resultado da história de um povo que caminhava como povo de Deus. E de o poder desse Deus capaz de intervir na história em favor daqueles que são seus, que são seu povo. Exatamente como algumas das histórias que vimos agora nesse curto mês de janeiro, que eu já dei uma olhada aí nas publicações, tem gente desesperado porque janeiro já acabou, e tem gente desesperado porque janeiro tem 365 dias. A gente consegue olhar para cada um dos domingos que a gente passou, relembrando o poder desastroso da queda e o poder justificador de Jesus Cristo, que pode renovar qualquer homem, qualquer mulher. Depois da relação entre decretos de Deus e liberdade humana, quando a gente olhou para a história de reconciliação dos irmãos Jacó e Esaú. Depois, no Deus que chamou um homem para dar início ao seu plano de redenção, como vimos em Abrão, que conhecemos depois, renomeado como Abraão. E no Deus que ofereceu as exigências da lei e o cumprimento completo dela na pessoa de Jesus Cristo. E no último domingo, o Deus que se revela em meio às demandas pessoais e ordinárias, nos revelando graça, nos revelando benevolência na história de Ruth. Histórias que muito provavelmente esse salmista conhecia. Histórias que vão nos revelar 4 promessas específicas de Deus. Primeiro, a promessa que se encontra aí diante dos seus olhos nos versos 3 e 4. Deus nos protege por onde quer que nós passarmos. Exatamente como a gente vai identificar quando a gente faz a leitura daquele salmo que até o herege conhece. Qual é o salmo que até o herege conhece? Salmo 23. Só que
no versículo 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Pode passar pelo vale, está seguro, confia. Mas nesse dá para confiar de verdade. Tinha hora que o caminho nessa viagem até Jerusalém era péssimo. Então, Deus vem em socorro do salmista, reafirmando em seu coração: por onde quer que você passe, eu mesmo guardarei você no caminho. Eu cuidarei de cada detalhe para que você não tropece na sua jornada, pois eu estarei completamente atento a você e o seu caminho, a cada passo que você dá. Não vou nem cochilar nem um pouquinho, não vou nem piscar. Nenhuma seguradora pode dar esse tipo de segurança, meu irmão, e eu sei que talvez você já tenha procurado. Nenhum equipamento de segurança, câmeras, cercas e coisas do tipo, pode trazer para nós tais garantias. Esses dias, eu vi um vídeo nas redes sociais zombando de pais de primeira viagem. E o vídeo era mais ou menos assim: a mãe está daquele jeito que parece bem feliz por ser mãe, jogada no sofá, amamentando a criança aqui no braço, né? A criança mamando e quase dormindo, e ela sacudindo a criança. E a outra mão empurrando o carrinho vazio, né? Empurrando o carrinho, já sabe o que vai acontecer, né? E, de repente, ela dá aquela cochiladinha bem de leve, que os olhos só dão aquela piscadinha. Só que quando ela dá a piscadinha, os olhos entreabertos olham para o carrinho de bebê e o carrinho está vazio. E a mãe então levanta desesperada e ela procura o bebê e ela começa a correr para todo lado, até que ela se dá conta que o bebê está no colo dela. Ele nunca saiu dali. Por mais interessante que seja a gente pensar esse vídeo, olhar para essa situação, que é uma situação que a gente reproduz em várias outras situações da nossa vida, é importante pensarmos: um guarda que cochila, um vigia que só cola um pouquinho os olhos, não pode ser um vigia confiável. Porque até o que está óbvio deixa de ser óbvio. Deus, no entanto, se apresenta como alguém que não só cuida de cada passo nosso, como também alguém que nem sequer cochila, nem sequer deixa os olhos abaixarem um pouquinho, nem por um segundo. Apenas Deus pode prometer tal coisa. Então passamos para a segunda promessa que esse salmo traz. A promessa que Deus é quem vai guardar o viajante em absolutamente todas as ocasiões. Versículos 5 e 6. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Ou seja, nenhum perigo poderá nos afligir em nenhuma situação. Nem os perigos do dia, nem os perigos da noite, nem os males e doenças que cada uma dessas circunstâncias pode trazer, nem a insolação dos dias escaldantes, nem as doenças gélidas daquelas noites frias. Deus preservará o seu povo de todos os males. Assim como não se pode separar a sombra de um objeto do próprio objeto, Deus se apresenta como a sombra do peregrino. Ele não se separa de você, Ele não se separa de nós. Como a nossa própria sombra, Deus está conectado intimamente com cada um de nós. E isso é uma coisa incrível para a gente lembrar. Deus podia delegar qualquer outra pessoa para cuidar de nós. Ele podia delegar, inclusive, anjos. Ele tem uma série de seres celestiais que Ele podia mandar cuidar da gente. Ó, cuida do Felipe aí, que esse aí, rapaz, tão desatento que vai cair no primeiro buraco. Mas Ele caminha comigo. Mas tal como aconteceu no episódio lá dos discípulos que fizeram aquela jornada no caminho de Emaús, desistindo da caminhada que eles tinham com Jesus. Jesus morreu, acabou,
Não tenho o que fazer, então agora é voltar para a minha vida antiga. Pessoas que sofridas estavam seguindo um caminho que não era o proposto para eles. O próprio Deus veio ao encontro deles e caminhou com eles, fazendo tudo o que o salmista está relatando aqui nesses versos, que o próprio Deus faz, não só com o salmista que compôs, mas com todo o povo de Deus ao longo da história. O que Deus faz comigo e o que Ele faz com você. Ao ponto que, ao se darem conta, lá no caminho de Emaús, de quem era aquele companheiro de viagem, a gente tem aquele fantástico versículo 32, lá do capítulo 24 de Lucas, que diz: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Como uma presença constante, como uma presença acolhedora, o próprio Deus se compromete a seguir ao seu lado. No caminho de Emaús, enquanto Deus encarnado, na pessoa de Jesus Cristo. E no caso do salmista aqui, como uma sombra tão presente, que não podia ser apagada, que não o deixaria esquecer que Deus estava ali, mantendo em seu coração cada uma dessas promessas. Primeira promessa, você lembra qual é? Deus o guardará em todos os lugares, ou seja, os seus pés não vão vacilar. Segunda promessa, Deus o guardará em todas as ocasiões, tanto de dia como de noite. Terceira promessa, Deus o protegerá de todo tipo de males. Acompanha comigo, versículo 7. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua alma, protegerá a sua vida. O Senhor te guardará de absolutamente todo o mal, guardará a tua alma. Isso significa que todo tipo de males estão dentro do conhecer e controlar do Deus Todo-Poderoso. Desde aqueles males mais circunstanciais, que a gente pode pensar, que sobrevêm sobre nós, né? Doenças, enfermidades, dificuldades, lutas específicas, os malditos boletos, catástrofes, perdas, desgraças que vêm inesperadamente sobre a nossa vida. Porque isso não quer dizer que elas não vão acontecer mais conosco. É uma ilusão vincular servir a Deus com se tornar imbatível. Afinal de contas, você que serve ao Senhor, você continua pagando contas, pelo amor de Deus, se não continua, não fala alto não, senão o governo vai te achar. Mas você continua pagando contas, continua tendo lutas, continua tendo seus desafios. Nós sofremos aflições suficientes para reconhecer isso, não é novidade para ninguém. Mas esse verso nos garante que Deus não vai permitir que esses males, ainda que nos atinjam, jamais nos levem ao mal maior. Qual seria o mal maior? Nesse caso, o maior de todos os males, que é o perder a própria alma. Esse é o maior de todos os males. Aqui nessa vida, nenhum peregrino está isento de passar por dificuldades. O compromisso de Deus é usar absolutamente todas as coisas, inclusive os nossos sofrimentos e lutas, para nos firmar na sua santa palavra. Pois Ele guardará a minha alma, Ele guardará a sua alma. Pois essa proteção nos faz incapazes, ou deixa claro quão incapazes nós somos de conquistar ou obter na nossa própria força. E ninguém mais que não Deus poderia nos propiciar, nos oferecer uma coisa dessa. Somente o próprio Deus poderia fazer algo desse gênero. E Ele então graciosamente se oferece para fazê-lo em nosso favor. Meu irmão, eu sei que muitas angústias podem ter te feito sofrer e sofrer profundamente. Assim como eu sei que tem feridas que elas são tão fundas, que por mais que a gente saiba que Deus é poderoso, a gente carrega a impressão de que elas não podem ser cicatrizadas. Que Deus vai estar ali, cuidando, jogando um remedinho de vez em quando, ajudando a aliviar a dor. Mas o Deus Todo-Poderoso nos garante que Ele mesmo está cuidando da nossa alma.
Ele mesmo reparará cada um de nós até o dia final, pois Ele segue cuidando da nossa alma. Nenhuma ferida vai permanecer aberta, nenhuma dor será para sempre, nenhum sofrimento será em vão. Partimos então para a quarta e última promessa desse texto, versículo 8. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. A promessa então é que Deus nos guardará aqui agora e para sempre, não tem vencimento. Deus nos protegerá tanto na nossa saída de casa, quanto na nossa chegada a Jerusalém, tanto no caso de cada uma das viagens das Palestinas da nossa vida, como no rumo nosso, a jornada em direção a Jerusalém celestial. O tempo todo Deus estará a nos guardar e proteger, não somente em parte do percurso, mas desde agora e para sempre. Deus promete proteger o seu povo e promete proteger o seu povo eternamente. Mas uma pergunta precisa brotar de promessas tão poderosas e gratuitas desse Deus. Porque você tem que se lembrar, tem que estar claro para todos nós que Deus não tinha nenhuma obrigação de fazer nada disso, não. Ele não precisava. Então, por que isso acontece? Muito menos, não só ele não precisava, como ele ainda muito menos precisava se dispor a um trabalho tão penoso, que é ficar ali, cuidando de cada detalhe da nossa história. A chave, então, para entendermos o que está acontecendo aqui, por que Deus resolve prometer tudo isso, e entendermos com confiança de que realmente é uma ação de Deus a nosso favor, está no versículo 4, no final do versículo 4. E a resposta é, porque Ele é o guarda de Israel. Pô, Felipe, entendi, legal pra caramba, mas eu não sou judeu, não tenho nada a ver com o povo de Israel. E é aqui que, mais uma vez, somos obrigados a olhar para a beleza da aliança da graça. Pois dentre todas as nações da terra, Deus escolheu uma. Ele escolheu o povo de Israel para ser o seu santo povo, capaz de levar luz para todas as nações. Esse povo deveria ser o povo que louvaria o Senhor em tudo que faz, manifestando a glória de Deus em todos os lugares por onde ele passava. De todas as nações da terra, aquela era a nação escolhida por Deus. Ponto. Por isso, ele se dispõe a guardar aquele povo, que é o povo separado. Todo membro do povo da aliança pode carregar essa garantia. Está salvo. Porém, a gente precisa entender quem é esse povo da aliança. Como a gente falou quando olhamos para o início da execução visível do plano da redenção, quando estudamos Gênesis 12, nessa série de mensagens, com a história de Abraão. Esse pacto da graça garantia que Deus preservaria o seu amado povo. Essa aliança, ela é firmada no próprio sangue divino de Jesus Cristo. Sangue que derramado na cruz une homens e mulheres de todos os tempos e todas as nações. Homens e mulheres a quem Deus estende todas essas 4 poderosas promessas do capítulo 121, do Salmo 121. Promessas de segurança e proteção, promessas de garantia de uma nova terra. Pois nós somos povo de Deus. Por isso essa promessa é tão segura para todos nós. Tão segura para mim, tão segura para você, como foi para cada um dos patriarcas. Porque em Cristo somos feitos povo de Deus pelo poder do sangue de Jesus. Porque se assim não fosse, Deus não garantiria absolutamente nada para você. Não importa o que você buscasse, não importa o que você dedicasse a Ele. A nossa peregrinação aqui seria um inferno eterno. E não a Jerusalém celestial. Mas por conta de Jesus e tudo que o nosso Senhor realizou através daquela cruz, Deus igualmente se oferece a nós dizendo: eu sou aquele que te guarda. Eu vou guardar você o tempo todo em todas as situações. Eu guardo a sua alma. Eu vou te preservar até o grande dia final.
Meus irmãos, diferente do salmista, que só podia olhar para o templo, lá que estava no cume ali do Monte Sião, que era o grande lugar da habitação do Senhor. Nós olhamos para o poderoso monte do Calvário, onde aconteceu a gloriosa expressão máxima do plano redentor de Deus. Olhamos para o Calvário, onde o nosso Salvador foi crucificado por nós, e de lá o mesmo Espírito que testificava essas coisas no coração do salmista, nos fará encontrar as respostas no meio do nosso clamor por socorro. Olhe para a cruz, levanta a sua cabeça, olha para a cruz e clama: de onde, meu Senhor, virá o socorro? Porque o seu socorro vem daquele que morreu por você na cruz. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. É nele em quem está a minha confiança. Nele eu confio de dia e de noite. Nele eu confio em toda e qualquer situação. Mesmo quando dificuldades vierem sobre a minha vida, Ele jamais permitirá que eu seja tentado além das minhas próprias forças, além do que eu posso suportar. Mesmo quando as circunstâncias mais tenebrosas vierem sobre você, sobre a sua casa, sobre os que você ama, nós seremos desafiados a lembrar das palavras que o apóstolo Paulo registra na carta de Romanos, capítulo 8, versículos 35 ou 39, dizendo: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí vem a parte que cantamos em infinitos hinos, né, das mais diversas versões, nos mais diversos ritmos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a certeza que todos aqueles que são povo de Deus podem carregar durante toda a sua vida. Todos o quanto foram lavados e remidos no poderoso sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que esse salmo entre na sua lista de cânticos pessoais, meu irmão, minha irmã. Não em forma de reza, pelo amor de Deus, senão você não entendeu nada. Não como um amuleto místico, mas como uma poderosa ferramenta de Deus, como mais uma velha história capaz de nos renovar a viver um novo ano na presença do Senhor. E você que ainda não experienciou isso, você que não viveu o quão extraordinário é ter Deus guardando a sua alma, Jesus Cristo segue convidando homens e mulheres para, através do poder do seu sangue, serem feitos filhos de Deus, povo protegido do Senhor. Então te convido, assim como cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, nós já somos povo e tivemos de fazer um dia. Eu convido você a fazer a mesma coisa, a orar se rendendo por completo a esse Deus todo-poderoso, esse Deus zeloso, Deus que guardará a sua alma. Não há o que temer, pois Deus é a seu favor. Baixe sua cabeça, vamos clamar ao Senhor, para que esse extraordinário Deus faça brotar a mesma convicção no coração de todos nós nessa manhã. Senhor Deus, olhamos para a Tua palavra, olhamos para esse poderoso salmo, Senhor, que nos lembra que coisas ruins podem realmente nos pressionar, que angústias podem tomar o nosso coração e que os nossos olhos podem se desesperar de novo e de novo. Nós vemos, Senhor, o quão difícil a jornada pode ser, mas muito mais do que tudo isso, somos lembrados pelo Teu Santo Espírito, através da Sua palavra, que o Senhor é o Deus das grandes coisas. O Senhor é o Deus de todas as coisas. Nada foge do Teu controle, Senhor.
Por isso mesmo, os momentos terríveis que vivemos, o Senhor trabalha os nossos corações para que sejamos aperfeiçoados à semelhança de Cristo. Senhor, ao passarmos pelo sofrimento, muitas vezes é tão doloroso, tão difícil, Senhor, mas confiados no Senhor, queremos que o Senhor tem e terá sempre o melhor para cada um de nós. Então ajuda-nos, Senhor, a perseverar, ajuda-nos, Senhor, a confiar, ajuda-nos, Senhor, a seguirmos nessa jornada, certos de que o Deus Todo-Poderoso caminha ao nosso lado. É isso que pedimos, Senhor, e rogamos no nome de Jesus. Amém.